Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, sua lição da Escola Sabatina em áudio e agora aqui em vídeo também no YouTube. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016, já próximo do fim, e estamos na lição de número 11 desse trimestre. Nosso tema dessa semana são os eventos finais. Nosso verso temático da semana está em Mateus 23, verso 12, onde quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Estamos aqui na quinta-feira, dia 9 de junho, é o penúltimo dia de estudo dessa semana e vamos agora então começar nosso estudo. A segunda vinda de Jesus é o clímax de todas as esperanças cristãs e o cumprimento de tudo o que foi prometido. Sem ela, o que restaria? Apodreceríamos na terra após a morte. Sem a segunda vinda e tudo aquilo que ela abrange, tudo ou mais a respeito da nossa fé se torna uma mentira, uma farsa, como os críticos e os oponentes têm afirmado contra ela. Então, não é de admirar que uma ansiosa expectativa da volta de Cristo, em alguns cristãos, tenham marcado datas para ela. Afinal de contas, tanta coisa depende desse evento. Evidentemente, como sabemos, todas as datas marcadas no passado para a volta de Cristo estavam simplesmente erradas. Então, vamos ler agora Mateus 24, versos 36 e 42, e vamos ver como isso explica por que quem marca tanta data para esse evento, empolgado, acaba não acertando. Então, Mateus 24, verso 36 e 42. 36 diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O verso 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Bem, os versos deixam bem claro assim, que ninguém sabe a respeito exatamente da data, da hora, do dia. Existem algumas pessoas que teimam em dizer que a gente consegue prever, porque você consegue pelos eventos, pelos acontecimentos que foram ditos, mas os acontecimentos eles não têm uma data marcada na Bíblia. É difícil a gente escrever, que muitas vezes a gente consegue ver guerra, a gente não sabe se é aquela guerra que está se falando. Então sempre é passível de muita especulação. E também o que é falado por algumas pessoas é que também não dá para prever o dia que se fecha a porta da graça. Nós sabemos que Jesus vem, mas ele vem depois de terminado o julgamento da humanidade, onde todos serão julgados. Então tem esses dois lados do não sabemos a hora, porque quando aumenta a porta da graça se fecha, já era. Precisamente pelo fato de não sabermos quando Cristo virá, somos exortados a estar prontos e vigiar. Então vamos ler agora Mateus 24, verso 42 a 51, e o que Jesus estava dizendo a respeito do que significa vigiar e estar prontos para a segunda vinda. Então Mateus 24, 42 a 51. Vamos lá. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerarei isso. Se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que o ladrão arrombasse a porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não o espera, em hora que não sabe, e castigá-la-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos lá. O que ele estava dizendo a respeito de vigiar e ficar prontos para a segunda vinda? Bem, conforme a gente colocou na pergunta anterior, se a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente acaba muitas vezes achando que nunca vai acontecer, porque demora só porque nós não sabemos quando vem, nós não sabemos nem se a gente vai estar vivo ainda quando vier, quando acontecer. Muitas vezes a gente tende a desleixar. E nos tornamos desleixados, começamos a viver uma vida como se não se importasse mais quando vem. Ah, não vai vir, não vai demorar tanto. Só que quando menos você espera, acontece. Que ele fala assim, olha, se você soubesse sempre a hora que vai aparecer alguma coisa inesperada na sua vida, você estaria preparado para ela. Inclusive tem um filme que ele brinca com isso, na cena pós-créditos, que você tem que estar pronto para o inesperado. Mas você está pronto para o inesperado
Então você fica vulnerável para o que é realmente inesperado, porque se você está pronto para o inesperado, quer dizer que você já espera aquilo. Então ele deixou de ser inesperado, entende a brincadeira? Nunca tem um fim. Então o inesperado ele sempre vai te pegar. E então a gente tem que estar preparado a todo instante, porque a volta de Cristo pode ser tanto ele voltar quanto você morrer, por exemplo. Nós nunca sabemos quando vai acontecer alguma coisa com a gente. A gente espera que nunca aconteça, que a gente viva eternamente. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade e que isso pode ser trágico na vida de algumas pessoas, de uma forma realmente que ninguém imagina. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque se você está pronto a cada dia, você está sempre em comunhão, sempre vigiando, sempre se preocupando com aquilo que é certo e com os caminhos que você toma, com as decisões que você toma, não importa quando aconteça, compreende? Não importa nem quando, nem o que aconteça, você está consciente de que você está preparado. É uma coisa muito difícil, que exige muita preparação e muito estudo da nossa parte também. Muita sinceridade, eu diria até. Mais sinceridade talvez do que estudo. Você ser sincero naquilo que você acredita. Então vamos lá. Jesus foi claro. Não sabemos quando ele vai voltar. Na verdade, ele vai voltar quando não estivermos esperando. Portanto, precisamos estar sempre prontos para quando ele voltar. Precisamos viver como se ele pudesse chegar a qualquer momento, mesmo que não saibamos quando. A ideia de que ele vai demorar e que, portanto, posso fazer o que eu quiser, ou como está no texto aqui, desculpa, como meu coração desejar, é precisamente a atitude contra a qual Jesus advertiu. Devemos procurar ser fiéis porque amamos o Senhor e desejamos fazer o que é certo por causa dele, a despeito de quando ele virá. Além disso, tendo em vista todas as passagens que advertem a respeito do juízo, especialmente contra os que tratam mal os outros, o tempo da segunda vinda, na verdade, não importa, mas cedo ou mais tarde vai vir. Bem, pessoal, esse foi o alerta do estudo de hoje, falando realmente sobre a segunda vinda e o juízo, já falando de uma forma mais pesada aqui. E eu espero que você tenha compreendido, espero que você leia os textos aqui, ou você tenha escutado e tenha chegado às suas próprias conclusões. Eu às vezes esqueço de avisar que isso eu coloco muito da minha opinião quando eu estou dando as respostas para os textos, mas eu quero que você chegue nas suas respostas, porque a minha resposta não precisa ser a sua, ok? Bem, ano bíblico, Jó. Ainda estamos no livro de Jó, capítulos 22 a 24, ok? Capítulos 22 a 24, leitura de hoje, ok? Um grande abraço, assina o canal se quiser continuar acompanhando e até amanhã para a gente fechar com um resuminho dessa lição dessa semana, ok? Até!